Eu preciso que você pare tudo agora e preste muita atenção em mim. E se eu te dissesse que isso que você está sentindo não é uma ansiedade comum, nem um cansaço? É uma espécie de pressão interna. A sensação de que o cenário da sua vida ficou pequeno demais perto da pessoa que você está se tornando. Você foi guiado até esse vídeo, ele não apareceu para você por acaso. Isso acontece porque você está em transição. Só que transição sem um mapa parece que você está perdido. Parece caos, parece crise. Mas e se eu te dissesse que o que você chama de crise, na verdade, é uma atualização do seu sistema? Hoje aqui nesse vídeo eu quero te entregar um mapa e a gente vai falar de 9 níveis da consciência humana. E eu tenho um aviso, fica comigo até o final, porque depois desses 9 níveis você vai conhecer um oculto, que é o nível 0. Esse é o ponto de origem da criação. É quando você para de se esforçar para que as coisas aconteçam e de repente você entende que você é a origem da criação. Deus te dotou com esse poder. Tudo começa no nível 1. A maioria das pessoas elas estão operando no nível 1. Que é o sono profundo. Aqui, você acredita que é só um corpo vivendo aqui na Terra. O seu nome, o seu histórico, tudo que você viveu, como se a vida fosse isso que você aceitou. A neurociência chama isso de estado de sobrevivência. O seu cérebro, ele opera nas regiões mais primitivas. Você vive ativando estímulos de luta ou fuga. E aí você acaba acreditando que a vida acontece com você, ou pior, contra você. E aí vem aqueles pensamentos, por que isso acontece comigo? Por que eu não tenho sorte? Esse é o nível da vítima. É como se você fosse uma semente plantada que ainda não sabe que é uma árvore, só fica sentindo a pressão da terra que está te pressionando. Mas Romanos 8,19 diz que a criação aguarda com ansiedade a revelação dos filhos de Deus. Então essa pressão que você sente quando está no nível 1, ela não é o fim, na verdade ela é só o começo. É a pressão que você precisa para a semente romper a casca. E aí você alcança o nível 2, que é o desconforto. Aqui uma coisa muda. Você ainda está na mesma rotina, você ainda tem os velhos hábitos, ainda tem os mesmos problemas, mas começa a surgir uma inquietação. O dinheiro compra coisas, mas não preenche. Os relacionamentos parecem roteiro repetido e aí você começa a perceber padrões. Todas as vezes que você foca na escassez, uma conta inesperada aparece para você. Toda vez que você entra na ansiedade, alguma coisa desmorona. É um nível frustrante esse, porque você vê o padrão, mas ainda não sabe como mudar. É como se você acordasse dentro de um sonho lúcido, mas você não tem controle nenhum sobre o sonho. E aí você começa a buscar resposta, ler livros, ver vídeos, começa a estudar, a aprender. E isso é bom. A fissura na parede da realidade apareceu e a luz ela começa a entrar. E aí a gente entra no nível 3, que é o despertar intelectual. Aqui é o nível do buscador. A sua mente lógica tenta entender aquilo que a sua alma já percebeu. Você aprende sobre fé, sobre mente, sobre propósito, você estuda, você devora conteúdos. Só que cuidado, porque esse é o nível da armadilha. Porque você sabe tudo na teoria, mas na prática sua vida ainda não mudou. Você sabe explicar para um amigo, para um parente como que Deus opera, como que a força opera, como que é a mentalidade, qual a mentalidade certa, só que a sua conta bancária, a sua saúde emocional ainda não reflete esse conhecimento que você tem. E aí você entende, saber não é ser. Você está acumulando potencial. É a represa se enchendo antes das comportas se abrirem. Então cuidado para você não tentar abrir antes da hora. Porque antes de abrir as comportas, de espalhar e transbordar o seu conhecimento, a gente precisa ir para o nível mais difícil de todos. Só que antes desse nível tem um nível 4. Eu chamo ele de noite escura ou escuridão. Esse aqui é o divisor de águas, é onde 90% das pessoas desistem, elas param aqui. Porque o nível 4 não é sobre aprender mais, é sobre desaprender. Para que o novo entre, o velho tem que morrer. E o ego odeia morrer. É nesse nível que parece que tudo deu errado de uma única vez. Aqui relacionamentos acabam. Aqui, desempregos acontecem, crises de identidade surgem, suas sombras, seus medos, seus traumas, tudo vem à tona de uma única vez. Só que isso não é para te punir, isso é para ser visto e curado. A gente só consegue ser curado daquilo que a gente reconhece, então o primeiro passo é reconhecimento. É doloroso? Sim. Mas é dor de cura. É como se fosse uma febre combatendo uma infecção. Lá em João 12:24 fala, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar só. É necessário que ele morra para que ele se multiplique e dê muitos frutos. Se você sente que está no fundo do poço agora, fica tranquilo. O fundo é algo sólido e a melhor camada para você pegar um impulso e subir. Você não está sendo enterrado, você está sendo plantado. E aí a gente entra no nível 5, que é o renascimento. Quando você atravessa a tempestade do nível 4, o céu limpa, e aí você entra no nível 5. É aqui que a teoria do nível 3 finalmente desce pro coração. Você para de tentar controlar tudo e simplesmente começa a confiar. Você pensa em alguém, aquela pessoa te liga.
Você precisa de uma resposta e ela aparece de um lugar que você menos esperava. A Bíblia vai chamar isso de direção do Espírito. A ciência vai chamar de sincronicidade. Eu sempre falo que não importa o rótulo, o que importa é que o Espírito Santo fala por meio de quem ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. A sua intuição, inclusive, é uma forma mais poderosa que o Espírito Santo fala através de nós e por nós. E é aqui que a sua intuição ela vira um GPS. Você para de decidir pela lógica e pelo medo e começa a decidir por ressonância. E aí você começa a se perguntar: isso que está acontecendo me expande ou me contrai? Isso é de Deus ou é o meu ego? Quando você aprende a ler os sinais, a vida para de ser uma luta e começa a ser uma dança. E aí a gente entra no nível 6, que é a cocriação consciente. Agora o jogo muda. Você não apenas observa as bênçãos, você começa a causá-las. Mas não é com a força do ego, é com a potência da identidade que o próprio Cristo te deu. Você é imagem e semelhança dele. Você entende que a gratidão não é uma reação àquilo que já aconteceu, mas é exatamente a causadora daquilo que você quer que aconteça. Você agradece antes de ter, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Não foi isso que Jesus fez quando ele estava com a multidão de 5.000 pessoas e só tinha 5 pães e 2 peixes? Ele olhou para o céu e deu graças. A gratidão é o que traz a consequência daquilo que você tanto busca. É quando você sente a gratidão de verdade com o fundo do seu ser, no seu coração, que o campo reorganiza a matéria para manifestar tudo aquilo pelo qual você já é grato. E é assim que ele vai te entregar o motivo da gratidão. Nesse nível, seu esforço braçal diminui, mas o seu alinhamento espiritual e mental aumenta. Você trabalha, mas já não é um peso, é propósito. E a pergunta muda. Em vez de perguntar como eu posso ganhar dinheiro com isso, como eu posso fazer dinheiro na internet, você começa a transformar em como eu posso servir mais, como eu posso transformar mais vidas, como eu posso agregar valor para aquela família, para aquelas pessoas. E isso aqui é um paradoxo, porque é exatamente nessa hora, quando é genuíno, que você recebe muito mais do que você jamais imaginou. E aí você entra no nível 7, que é o nível da unidade. No nível 7, você aprende algo que transforma tudo. O outro não é seu inimigo. O outro é você em outro estágio. Ferir o outro é ferir a si mesmo. Servir o outro é se elevar. Por isso que Jesus falou em Mateus 22:39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que você faz a outro, você está fazendo a você mesmo. Isso não deveria e nunca foi uma obrigação moral. Isso é um reconhecimento que nós fazemos parte do todo. E se você odeia o seu irmão, como você pode falar que se ama? É um paradoxo confuso. Não dá para você falar de amor enquanto você odeia. Não dá para você querer o bem para si mesmo enquanto você deseja o mal do outro ou celebra quando o outro se deu mal. Isso sempre vai ser uma semente plantada no seu jardim. Tudo aquilo que você deseja para o outro, fala para o outro, sente pelo outro, é uma sementinha regada, plantada e cuidada do seu jardim, vai nascer para você, aquela árvore vai gerar um fruto para você, você vai ser obrigado a comer. E quando você entende isso, você se torna um grande líder espiritual. A sua presença acalma os outros. Você é notado, você é bem-vindo. As pessoas querem parar para te ouvir. Você nem precisa falar muito, porque a sua presença fala. As pessoas simplesmente se sentem bem ao estar perto de você, sem saber explicar o porquê. E aí você descobre que você se tornou um canal limpo, onde o Espírito Santo flui através da sua vida. E aí a gente fala do nível 8, que é o mestre da realidade. Aqui a realidade se torna plástica. O que talvez você levaria anos e anos para construir, pode levar só alguns meses. E não é porque você fez uma mágica ou misticismo, é porque você removeu a resistência. Não tem mais dúvida, não tem medo, só uma certeza absoluta. Ainda que seus olhos não veem, você já acredita com a sua imaginação e já agradece antes de ir. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Todas as vezes que você não duvida, a possibilidade se torna realidade. Você caminha pelo mundo e o mundo se amolda aos seus passos. Só que esse é um estado de alta responsabilidade, porque os seus pensamentos eles podem se materializar tão rápido que você precisa de uma disciplina mental impecável. Você não se permite mais entrar em grupos de fofoca, de julgamento, de autopiedade e vitimismo, porque isso cria um lixo tóxico que atrapalha toda a sua manifestação, atrapalha toda a prosperidade e abundância do reino na sua vida. E aí você descobre que você precisa ser um administrador fiel daquilo que Deus colocou dentro de você. E aí você chega no nível 9, que é o eu sou. O último degrau, o estado do eu sou. Lá em Êxodo 3:14, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele fala, eu sou o que sou. E é aqui que as identidades secundárias acabam, se dissolvem, ficam pelo caminho. Você não é mais o empresário, a empresária, a médica, a enfermeira, a costureira, o pai, a mãe, o evangélico, o católico, nada disso. Você descobre que você é a consciência de Deus operando através de um corpo, de um ser humano. O mundo pode estar caindo lá fora, mas dentro de você tem um silêncio oceânico,
uma paz profunda. Muitas pessoas acham que chegar nesse estágio precisa ir para o mato, ficar numa cabana meditando e ficar em silêncio. Muito pelo contrário. Você pode estar no nível 9 enquanto você está lavando seu prato, enquanto você está assinando um contrato, enquanto você está indo para o trabalho. É no caminho, em qualquer lugar. A diferença não é o que você faz, é quem está fazendo. E eu te prometi que eu revelaria no final o nível oculto. É um que vem antes do 1 e depois do 9. Ele é o nível 0. Imagina agora aí uma tela branca enorme de cinema. O filme passa com suas tragédias, comédias, suspense, cores. E os 9 níveis são a jornada do personagem dentro do filme. O nível 0 é a tela, que permite que o filme mude sem que ela se torne manchada por ele. É imaculada. O nível 0 é aquele espaço entre um pensamento e outro, entre uma provocação e a reação. Sabe aquele milésimo de segundo que acontece antes de você reagir a uma ofensa? Aquela fração mínima de liberdade? É ali que mora o nível 0. Acessar o nível 0 é zerar a identidade construída sob trauma. No 0 você não carrega eu sou tímido, eu não consigo, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu estou doente. No 0 você é pura potencialidade. Em 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui não é uma teologia bonita, não. É a descrição do nível 0. É a morte do eu antigo e o nascimento da identidade plena que Deus formou para você antes da fundação do mundo. E como que faz para acessar esse nível 0? Você começa pela neutralidade. A maioria de nós vive reagindo. Gosta disso, odeia aquilo. Quer aquilo, rejeita isso. O nível 0 ele é só um observador neutro. Quando você olha para um problema sem simplesmente rotular ele como uma coisa ruim, você simplesmente está observando sem julgar. E com isso você tira a energia dele. Quando você faz isso, você neutraliza. E ao neutralizar, você ganha poder para transformar. E aí você descobre que não existe nada bom nem ruim. Por exemplo, seu filho ganhou uma Ferrari, você fala, nossa, que coisa boa. Mas se ele pegar e acelerar aquele carro e ele sofrer um acidente e morrer, ué, então foi ruim. Seu filho foi preso, nossa, que coisa ruim, mas talvez foi lá que ele teve um encontro com Cristo, ativou o ministério dele, a vida dele, começou a transformar vidas. Então, foi bom. A gente nunca sabe o que é bom ou ruim de verdade sem passar pela experiência. E a gente fica tentando salvar as pessoas de coisa que talvez seja o propósito que elas precisam passar. E no nível 0, você também para de pedir por carência. Eu preciso disso para ser feliz, eu preciso ter dinheiro na minha conta, eu preciso daquele salário, eu preciso desse relacionamento, eu preciso que minha mulher volte, eu preciso que meu marido retorne. Você começa a manifestar por identidade. Eu sou feliz, por isso já é meu. Percebe a mudança? Então agora você tem o mapa completo. Os 9 níveis mais o nível 0. Só que ter um mapa não significa que você vai mexer suas pernas. O mapa não move ninguém. A decisão move. Então agora eu quero te fazer uma pergunta que esse vídeo inteiro construiu. Em que nível que você está agora? Não minta para você mesmo. A honestidade é a única porta de saída. Comenta aqui nesse vídeo em qual nível que você reconheceu. Faça isso, um número, coloca aqui nos comentários. E se você quer entender na prática como avançar de nível, como sair desse nível que te travou, seja financeiramente, no relacionamento, em qualquer área da sua vida, eu tenho um evento de 2 dias que vai profundamente nisso. É uma imersão chamada Dever de Prosperar. O link deve estar aqui na descrição. Toque e se inscreva para participar da próxima. Efésios 5,14 fala: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você encontrou o nível que você está. E quando que você vai decidir subir? Se esse vídeo falou com você, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e envie para uma pessoa que você ama e bora despertar. Até o próximo vídeo.